Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 103º dia de devocional. E hoje eu quero ler com vocês o texto de João, capítulo de número 3, versículo 16 em diante, que é um texto muito conhecido por toda a igreja. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto que todo mundo guarda de cabeça, né? Mas olha o versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Essa conversa de João 3 com Nicodemos é uma conversa muito maravilhosa, porque mostra para nós as boas novas, as boas notícias do Evangelho, de forma clara, de forma explícita. Nicodemos, ele é um fariseu, ele é um homem da lei, muito famoso na sua época, e ele era considerado um dos maiorais lá, um dos cabeças, né, do movimento ali do judaísmo, né, de tudo que acontecia naquela época. Ele era um rabino, ele era um fariseu de alta patente, vamos dizer assim, né, do alto escalão. E ele começa a crer em Jesus pelas obras que Jesus realizava, pelos milagres que Jesus estava fazendo. E ali ele fala, olha, eu só posso dizer que o que você faz é por causa de Deus. Você é um homem de Deus, pelos milagres que você realiza. E Jesus fala que a salvação só vem para aquele que nascer de novo. E aí ele fala, como é que eu posso, depois de velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus vai dizer, quem não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. Né? E depois Jesus engata aqui nesse texto de João 3,16. A boa notícia é essa, sabe? O mundo está caminhando para o seu fim. O mundo realmente... Eu não posso ser profeta de Apocalipse e tudo mais, mas eu acredito piamente que nos próximos 3 anos, 4 anos, nós vamos ver uma escalada muito abrupta de muitas coisas que por muito tempo nós achávamos que era maluquice, porque elas já estão acontecendo. O mundo globalizado, o mundo integrado, ele tem essas falhas. Você pode ver que um conflito lá no Oriente Médio, por causa de um trecho de água que está sendo bloqueado, está faltando 20% do petróleo no mundo, e aí a inflação já começa a escalar para todos os lados. Isso vai acarretar numa falta de alimento significativa, porque os fertilizantes também vêm daquele lado do mundo, e aí começa a faltar fertilizante para as plantações, e plantação sem fertilizante produz menos, e aí a gente está imaginando aí uma próxima safra de menos alimento, e quando tem menos alimento, o preço sobe, e aí as coisas já vão subindo mais, o valor do dinheiro perde o seu valor, o dinheiro perde o seu valor, e aí a gente consegue comprar menos ainda, e aí a coisa vai escalando ali para muitas outras coisas que eu posso enxergar assim como as coisas ficando mais complicadas. Jesus já alertou a nós na sua palavra. Deus diz na sua palavra, eu falei antecipadamente as coisas para vocês, para que vocês em mim tenham paz. Então não é um motivo de medo, não é um motivo de desespero, não é um motivo de insegurança. Pelo contrário, quando nós vemos as profecias se cumprindo e o mundo chegando ao seu fim, para a igreja, é a vitória da igreja, é o fim que ele prometeu e ele viria de volta para buscar a sua igreja. Então nós vemos como a vitória suprema da igreja. E para nós é um momento difícil, é um momento de trabalho, de pregação do evangelho. Por isso que essa é a reflexão de hoje. O mundo está caminhando para o fim e o que nós estamos fazendo a respeito disso? Igrejas
sendo bombardeadas, cristãos tendo suas vidas encerradas pela sua fé, uma perseguição ao cristianismo acontecendo de forma muito clara. Basta você ler as notícias, basta você observar aí, em muitos países já não se pode mais pregar, países que eram considerados liberais, livres ali, não pode ter mais nem pregação pública, tem que ser tudo dentro dos templos ali, quietinhos ali, né? Não pode nem ter um tipo de pregação, por exemplo, um evangelismo mais externo, porque é considerado crime. Você vê cristãos sendo perseguidos nesses países mais radicais. Então a gente vê uma escalada assim da violência, a gente vê uma escalada da maldade, e Jesus já tinha dito que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, no meio disso tudo existe uma boa notícia, existem as boas notícias, existem as boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho é isso, Ele te amou, Ele nos ama. E as pessoas estão perdidas hoje porque não conhecem esse amor, não reconhecem esse amor, elas não se abrem para este amor. O texto de Isaías fala cada vez mais alto: a quem enviarei? Quem irá por nós? Sabe? Quando o chamado de Isaías estava acontecendo, a quem enviarei? Porque hoje, no conforto das nossas vidas, ainda que são vidas difíceis, mas são confortáveis. Pelo menos no Brasil ainda é um tanto confortável. Ainda não existe uma perseguição, não existe um risco de perder a vida. Então existe um conforto, sim. Mas esse conforto não pode durar, esse conforto não pode ser real, não pode ser verdadeiro em nossa vida. A gente está sendo só enganado. Estamos sendo levados ali por distrações, por séries, por redes sociais, por televisão. Mas não existe uma urgência para falar de Jesus para o nosso vizinho, por exemplo. Não existe uma urgência de fazer uma reunião na casa, um jantar, um churrasco, e convidar o vizinho da frente e falar: queria convidar a sua família para orar com vocês, para abençoar a sua casa. A despeito de tudo que nós vivemos, tantos anos que moramos próximos uns dos outros e vimos seus filhos crescerem, vocês viram nossos filhos crescerem, mas a gente nunca teve a oportunidade de compartilhar, mas eu queria compartilhar o evangelho com você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você de tal maneira, que deu o filho dele, o unigênito filho dele, para morrer no seu lugar. Para que se você cresce nele, nesse filho, nesse maravilhoso Jesus, você não vai perecer, mas você vai ter a vida eterna. Porque ele não mandou seu filho para a terra para condenar você ou me condenar, mas ele mandou o seu filho na terra para nos salvar. Então a salvação é gratuita, a salvação é para nós que desejarmos sermos salvos e desejarmos tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, entregarmos as nossas vidas para Ele. O fim está próximo. O fim está próximo. Nada tira do meu coração de que talvez sejamos a última geração. Porque as coisas estão malucas. E o que você está fazendo a respeito desse texto, sabe? Nós vamos encontrar pessoas que odeiam a luz, que não querem a luz. Isso é fato. Jesus já está dizendo aqui. As pessoas que praticam o mal, elas não querem chegar nem perto da luz. Porque as suas obras vão ser expostas. Suas maldades vão ser... Então, por isso que muita gente não quer Jesus. E tá tudo bem. Tem um lugar reservado na eternidade para aqueles que não querem Deus. Tem um lugar. A gente não precisa falar aqui, né? Mas tem um lugar. E a palavra de Deus diz que a gente não tem que ficar, como um bom semeador, a gente não tem que ficar olhando
qual semente vai frutificar. Se é essa ou se é aquela. A gente sai semeando. É o Senhor quem vai regar. É o Senhor que vai dar crescimento. É o Senhor que vai, pela economia do reino, pela sua multiforme graça, Ele vai alcançar essas pessoas de alguma maneira ou não. Porque existe também a questão do coração. Se a pessoa não quer ajuda, Jesus disse, eu vim para os doentes, eu não vim para o são. Porque o são não precisa de mim. O são acha que sua vida tá boa. O são acha que não precisa de salvador. O são, ele acha que esse negócio de religião aí é pra doido, é pra pobre, é pra ignorante. Eu não preciso disso. Eu sou maior do que isso. Eu odeio crente, eu não gosto de crente. Eu não gosto de igreja. Porque as pessoas não conhecem o amor. E muitas não querem. E tá tudo bem. Porque existe uma multidão que está sedenta por ele, mas ainda não sabe como procurar. Nunca ouviu falar da maneira correta. Preste atenção. Existem pessoas que já ouviram as coisas, já ouviram a palavra, mas nunca ouviram corretamente. Então é nossa tarefa como cristãos quebrar todo o engano, quebrar todo o argumento contrário, para levar essas pessoas até a luz. Então nós temos sim uma batalha muito grande. Não pode ter conforto na nossa vida de que é o fim dos tempos, eu vou sentar aqui, vou cruzar os meus braços e daqui a pouco Deus está chegando. Não, é a urgência no nosso coração de que, cara, Ele está vindo. Se Ele está voltando, quer dizer que o fim está próximo. Se o fim está próximo, quer dizer que essas pessoas vão perder a oportunidade de conhecer esse amor. E está em mim. Então eu preciso falar. Essa é a boa nova. Quem não nascer da água e do Espírito não tem a vida eterna. E para nascer da água e do Espírito tem que crer no Filho unigênito do Pai, Jesus o Senhor. Compartilhe essa mensagem com alguém, manda esse vídeo para alguém, ou então prega para alguém. Faça a obra. Faça a obra de um evangelista. Seja você um agente de salvação nessa terra, para a glória do nome dele. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.